Quinta-feira, 18 de outubro, dia em que uma denúncia de crime de Caixa 2 na campanha da extrema-direita levanta a suspeita de fraude na eleição no Brasil. As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. A geração de emprego será um dos principais desafios para o próximo presidente. Mas quais são as propostas dos candidatos para diminuir o desemprego no país? De 51 para 33 parlamentares. Essa será a redução da bancada sindical aqui em Brasília a partir do ano que vem. Para os especialistas, os parlamentares terão que buscar novas alianças com partidos de esquerda e levar a luta para o lado de fora do Congresso Nacional. Pela segunda vez no ano, cerca de 380 famílias da região de Lajeado, em Guaianazes, correm o risco de ficar sem moradia. Hoje é Dia Internacional das Cooperativas de Crédito, entidades populares que oferecem empréstimos a juros honestos. Empresas estão comprando pacotes de disparos em massa de mensagens contra o PT no WhatsApp e preparam uma grande operação na semana que vem, que antecede o segundo turno. A prática é ilegal, pois se trata de doação de campanha por empresas, vedada pela legislação eleitoral e não declarada. A revelação consta na reportagem publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, cada contrato chega a 12 milhões de reais e entre as empresas compradoras estavam. Os contratos são para disparos de centenas de milhões de mensagens. As empresas que apoiam Bolsonaro compram o serviço chamado Disparo em Massa, usando a base de usuários do próprio candidato ou bases vendidas por agências de estratégia digital. Isso também é ilegal, pois a legislação eleitoral proíbe compra de base de terceiros, só permitindo o uso das listas de apoiadores do próprio candidato, ou seja, números cedidos de forma voluntária. As bases de usuários muitas vezes são fornecidas ilegalmente por empresas de cobrança ou por funcionários de empresas telefônicas. Empresas procuradas pela Folha de São Paulo afirmaram que não podem aceitar pedidos antes de 28 de outubro, dia da eleição, porque até lá tem serviços enormes de disparos de WhatsApp comprados por empresas privadas. E a denúncia da Folha de São Paulo sobre a campanha ilegal de Bolsonaro no WhatsApp contra a candidatura de Fernando Haddad provocou reações imediatas. O deputado federal Jean Willis, do PSOL, protocolou junto à Procuradoria-Geral Eleitoral um pedido de investigação sobre o envio de mensagens de WhatsApp pagas por empresários a favor de Bolsonaro. O deputado argumenta que o resultado da eleição pode ser fraudado com a iniciativa dos apoiadores do candidato. O presidente do PDT, Carlos Lupe, anunciou que o partido pedirá à Justiça Eleitoral a anulação das eleições diante da acusação de práticas ilícitas em redes sociais. A coligação que apoia a candidatura de Fernando Haddad ingressou com um pedido de investigação na Polícia Federal e no Tribunal Superior Eleitoral e anunciou que vai acionar todos os mecanismos judiciais para que a campanha de Bolsonaro e os empresários envolvidos sejam punidos. O fato mais grave da eleição. A acusação do jornal Folha de São Paulo fala em contratos de até 12 milhões de reais e cita as empresas, entre elas a Avan. Como as empresas que estão financiando o esquema ilegal, criminoso, de disseminação de mentiras em prol da candidatura de Jair Bolsonaro para destruir a credibilidade do candidato Fernando Haddad e da candidata Manuela Dávila. E isto é crime. É crime. Portanto, companheiros e companheiras, busquem estas informações, levem para o local de trabalho, conversem com os amigos, revelem o esquema criminoso que está sendo denunciado hoje pela imprensa. Nós vamos levar esse assunto agora pela manhã ao Tribunal Superior Eleitoral. Basta prender um empresário que vai ter delação premiada e vão entregar a quadrilha toda. Nós estamos falando aí de 20 a 30 empresários envolvidos nesse esquema. Se prender um, em menos de 10 dias a gente vai ter a relação de todos os empresários que estão financiando com Caixa 2 uma campanha difamatória. Agora, eu acho que o segundo turno tem que se dar entre mim e o Ciro. Isso que é o correto, isso que a legislação prevê. Porque ele tentou fraudar a eleição. Felizmente,
não deu o primeiro turno. Se desse o primeiro turno, isso aí é tudo para baixo do tapete. Como não deu o primeiro turno, eu quero ver agora a imprensa internacional, a OEA, que tem missão aqui para acompanhar as eleições, e a imprensa local fazer o trabalho. Todo mundo fazer o trabalho. O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e candidato presidencial do PSOL no primeiro turno, Guilherme Boulos, destacou que, de acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, foram pelo menos 2 os crimes cometidos pela campanha de Jair Bolsonaro. O primeiro crime eleitoral foi usar uma base de dados de terceiros. O que a legislação eleitoral permite no caso do WhatsApp? Que as pessoas que tenham suas próprias redes e suas próprias bases de dados usem elas, mas não podem comprar bases de dados alheias. O segundo crime é o bom e velho Caixa 2, o famoso Caixa 2, que todo mundo conhece. O que é o Caixa 2? É você ter gastos de campanha que não são contabilizados, que não entram na prestação de contas da campanha. Porque esse serviço ilegal teria sido contratado por empresas, por empresários que apoiam Jair Bolsonaro. Ou seja, não foi com recurso de campanha dele, foi com empresas, né? Dentre elas a Avan, uma das empresas que o dono dela foi pego fazendo proselitismo, inclusive foi proibido de fazer isso pela lei, meio que coagindo seus funcionários a votarem no Jair Bolsonaro no primeiro turno, e um conjunto de outras empresas que estão apoiando ele e que teriam pago até 12 milhões de reais por cada uma dessas redes de dados para favorecer o Jair Bolsonaro. Daqui a pouco você vai ver as repercussões dessa denúncia. E com milhares de desempregados no Brasil, o desafio do próximo presidente será a geração de novos postos de trabalho. A reforma trabalhista e as mudanças propostas para a CLT são alguns dos obstáculos que deverão ser encarados com seriedade pelo próximo governante. A reportagem é de Michele Gomes. Há 15 dias, Sheila, que trabalhava como auxiliar de embalagens, foi demitida. Ela agora faz parte da estatística de desemprego, que atinge cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil. Tem amigas minhas que falam que estão desempregadas há 1 ano, 6 meses. Há muito tempo estão procurando oportunidades e não acham. Então, agora que eu estou desempregada, já é para se preocupar, né? A promessa da reforma trabalhista do governo Temer de modernizar a legislação trabalhista para gerar empregos só trouxe prejuízos aos trabalhadores e ainda aumentou o trabalho informal. O governo Temer acreditava numa coisa muito simples, né? Achava que fazer a reforma trabalhista resolvia todos os problemas. Está muito claro que não resolveu. A reforma trabalhista está aí. Ao contrário, os empregos que foram gerados foram empregos, na sua grande maioria, informais. Sequer se utilizou tanto da reforma trabalhista, porque a informalidade correu solta e, de fato, não teve geração de emprego. A geração de emprego é muito pontual e ela está vinculada ao mercado informal. Gilberlan, por exemplo, tem sobrevivido dos bicos que faz na construção civil. Para conseguir uma oportunidade com carteira assinada, ele faz um curso de formação de vigilante. Para quem não tem uma formação, pior ainda. Você conseguiu terminar os estudos? Terminei os estudos e agora estou fazendo o curso, me profissionalizando na área de vigilante para poder ter mais oportunidade. Para o coordenador de Educação e Comunicação do DIEESE, a geração de empregos deve ser prioridade do próximo presidente. E as propostas dos candidatos para diminuir o desemprego no Brasil são bem diferentes. Isso, tem 2 modelos claramente diferentes de propostas. Um que avalia que o Estado precisa participar desse processo, que precisa colocar, de fato, o Estado a serviço da geração de emprego, e outro que acha que o mercado vai resolver todos esses problemas. Então, nós estamos num daqueles momentos em que a questão do emprego precisa ser colocada em pauta. Outro desafio dos trabalhadores está no Congresso Nacional. O presidente do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Celso Napolitano, alerta que as propostas do candidato de extrema-direita ameaçam a organização dos trabalhadores. O que começou a ser feito com a lei da reforma trabalhista, ela pode agora ter o seu ápice com uma emenda constitucional, aí sim, que retira completamente toda a liberdade e autonomia dos sindicatos e desmantela toda a organização sindical, que é o grande sonho dessa extrema-direita que está pretendendo tomar o poder.
E a superação do desemprego encontra empecilhos também no Congresso Nacional, colocando em risco a representatividade dos trabalhadores. A partir do ano que vem, apenas 39 deputados e senadores ligados à bancada sindical assumirão cadeiras na Câmara e no Senado. Para parlamentares e especialistas, será necessário contar com o apoio das ruas na luta contra a retirada de direitos. A bancada sindical no Congresso Nacional em 2019 será uma das menores desde a redemocratização do país. A redução na Câmara dos Deputados foi de quase 40%, após as eleições de 7 de outubro. Temos 51 hoje na atual legislatura que vai se encaminhando para o encerramento e a eleição agora de outubro, na eleição de outubro elegemos 33, uma redução de em torno de 20 representantes da bancada sindical. Segundo o DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, a queda é ainda mais impressionante se comparada às eleições de 2010, quando 88 parlamentares eram representantes dos trabalhadores, uma prova de que o conservadorismo na política vem ganhando força há quase uma década. A redução se dá fundamentalmente em função de uma onda conservadora. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o movimento sindical perdeu força em função da reforma trabalhista, perdeu recursos materiais e financeiros, a receita do movimento sindical caiu em torno de 80%. Então isso dificultou para o movimento sindical apoiar e ajudar os parlamentares identificados com essa agenda dos trabalhadores. No Senado, a redução foi de quase 50%, de 11 parlamentares para apenas 6. Reeleito, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, será um dos remanescentes da bancada sindical. Ele entende que é preciso analisar os erros do passado e reavaliar o futuro. Reavaliar tanto a política partidária, e não é só esse ou aquele partido, de todos os partidos, como também a política sindical. Aonde que está faltando aí nós darmos um impulso para que isso não aconteça. Com essa nova configuração da bancada sindical aqui em Brasília, o DIAP entende que será ainda mais difícil lutar contra retrocessos. Projetos de leis já aprovados, como a reforma trabalhista, a emenda do teto de gastos, a lei de terceirização. Será preciso se aliar a partidos e parlamentares solidários às lutas dos trabalhadores para tentar evitar novos ataques. Essa bancada sindical parlamentar, tanto na Câmara quanto no Senado, vai ter que dialogar mais com o movimento sindical fora e o movimento sindical vai precisar dialogar mais com o Congresso Nacional, com essa bancada sindical dentro. Vai ter que ter uma sintonia fina dessa articulação para a gente não ficar mais prejudicados em relação à reforma trabalhista, porque ela, em grande medida, resolveu grande parte da agenda do mercado, da agenda dos empresários, mas tem muita coisa para ser votada ainda naturalmente, como a reforma da Previdência, por exemplo, que também afeta os trabalhadores da iniciativa privada. Então é preciso fazer essa conexão para que não haja mais prejuízos. A bancada dos outros setores conservadores, com certeza, aumentaram e muito. Teremos muita dificuldade aqui o ano que vem para combater a reforma da Previdência, para mudar essa reforma que fizeram no mundo do trabalho, para derrubar a emenda 95, enfim, para melhorar aqueles temas que vão influenciar diretamente na vida dos trabalhadores. Aflição. Esse é o sentimento que resume o dia a dia de 380 famílias da ocupação 1º de maio em Guaianazes, extremo leste de São Paulo. É que uma disputa judicial pode resultar na desocupação do terreno onde elas vivem. Veja na reportagem de Leandro Chaves. Conviver com a angústia de acordar e não ter para onde ir se tornou frequente para os moradores da ocupação 1º de maio, na região conhecida como Lajeado, em Guaianazes. A única pessoa que eu tinha que me ajudava partiu já vai fazer 3 meses, que era a minha mãe. Agora praticamente eu estou entre o céu e a terra sem saber o que vai ser de mim e do meu filho, moço. Há 2 meses, nossa reportagem esteve no local depois da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, a Coab, que é dona do terreno, conseguir na justiça a reintegração de posse da área. Após uma série de negociações com a companhia e as secretarias municipal e estadual de habitação, a reintegração foi suspensa. Mas a tranquilidade durou pouco tempo por aqui. Os moradores reclamam que a Coab teria descumprido um acordo firmado com eles na Secretaria Estadual de Habitação. Até o momento não foi disponibilizado o cadastramento de 380 famílias aqui da região para a construção de moradias populares e um auxílio aluguel no valor de R$ 400 durante um ano.
Não chegou ninguém, nem da Coab, nem prefeitura, nem ninguém, né? Que eles chegaram e prometeram para a gente que ia pagar um aluguel para a gente. E aí não deu nada, né? Só prometeu. Ia fazer cadastro, não fez, de jeito nenhum, né? Com esse ato da Secretaria Municipal de Habitação e a Coab, a Secretaria Estadual de Habitação, que quer negociar, que quer tentar resolver o problema, ela não teve também acesso a esse levantamento. Então, se ela não teve acesso ao levantamento, como que ela vai nos ajudar? Então, eu acho que isso aí é inexplicável, é uma maneira até de desrespeito aqui aos moradores do Lajeado. Além de não cumprir o acordo, a Coab solicitou mais uma vez a reintegração de posse do terreno. Nós fomos surpreendidos com a reunião no dia 11 de outubro, na sede do CPA 4 da Polícia Militar, com já a designação para o dia 18, que seria hoje, da reintegração de posse. Então nós entramos em contato com a questão do comando da Polícia Militar para que fosse o quê? Revogada essa operação policial. Ela não poderia ser cumprida e não vai ser cumprida, por quê? Porque a segurança e os meios necessários não foram garantidos. Enquanto isso, a Jane, que mora com os 4 filhos nesta casa, vive apreensiva. É um sentimento de desespero. Eu choro, eu não consigo trabalhar, né? Eu tenho minhas clientes e muitos sofrem comigo. O medo é maior de perder tudo que a gente conquistou, porque por mais que seja simples, assim, é nosso. A gente lutou para ter. E nós entramos em contato com a Companhia Metropolitana de Habitação, mas não obtivemos retorno. E há pouco mais de uma semana das eleições, os principais movimentos sociais do país se mobilizam em defesa da democracia e dos direitos sociais. E sobre o poder e a importância da população nesta reta final de campanha, eu converso com o coordenador da Frente Brasil Popular, Raimundo Bonfim. Boa noite, Raimundo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no seu jornal. Boa noite, Ana. Boa noite aos telespectadores do seu jornal. Bom, hoje nós acordamos, muita gente abriu as mídias, enfim, as redes sociais e se depararam com essa denúncia feita pelo jornal Folha de São Paulo em relação aos empresários que apoiam o candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro na compra de disparos de mensagens em massa no WhatsApp. Raimundo, como que você analisa isso há poucos dias do pleito do segundo turno da eleição presidencial? Olha, eu analiso que nós estamos diante de um dos fatos mais graves desse processo eleitoral. Já desde o ano passado e este ano, no primeiro semestre, os movimentos sociais, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, foram às ruas exigindo eleições livres e democráticas. O fato hoje noticiado pela reportagem da Folha de São Paulo, que não é nem um jornal vinculado à esquerda, o Campo Democrático Popular, muito pelo contrário, revela uma situação de que a eleição, a persistir nesse caminho, ela está sendo fraudada, ao contrário do que nós exigimos eleições livres e democráticas. Veja, primeiro não poderia usar dados de terceiro, porque a legislação eleitoral só permite que o candidato use dados cedidos pelas pessoas de forma individual. Então, o meu candidato, ele solicita se ele pode usar o número do meu WhatsApp. Segundo, doação ilegal por parte de empresas, pessoas jurídicas não pode doar, é ilegal. E houve abuso econômico, né, do poder econômico. Então é gravíssimo, eu só posso acreditar que o Tribunal Superior Eleitoral tome medidas imediatamente. Não tem outro caminho, é a cassação desta chapa, porque ela incorreu em ilegalidade, em crime eleitoral. É aí que os eleitores têm que prestar bastante atenção, né, Raimundo? Justamente nessa propagação dessas fake news nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, que foi a ferramenta encontrada por eles. E é mais grave ainda a situação, porque além de fazer uma propaganda ilegal, arrecadar recursos de forma ilegal, usar o poder econômico, usar a base de terceiro que não podia, não é para debater proposta. Aliás, o candidato se nega a debater proposta. É para propalar mentiras, difamação de um outro candidato, de partido político. Isso é mais grave, mas o que eu percebi hoje também nas redes sociais é que há uma grande indignação, porque inclusive esse candidato
beneficiado com esse esquema criminoso. Você acha que isso aconteceu Ele desde o pousa primeiro de moralista, turno? ataca os outros partidos, de corrupto. Então, eu espero que é um fato que a população abra o olho e nós temos exatamente 10 dias para um processo de reflexão de uma decisão muito importante que nós temos que tomar no dia 28. E, Raimundo, você acredita que isso pode já ter acontecido desde o primeiro turno? Porque até muitas pessoas ouvidas pelo seu jornal dizem que alguns candidatos foram votados, tiveram bons índices, né? Surpreendentemente. Você acha que isso pode já ter sido feito desde o primeiro turno? Olha, é um indício. Por isso que é muito importante uma investigação profunda, rápida, porque não adianta fazer essa investigação pós 28 de outubro. Ela tem que ser feita agora, já. É muito, quer dizer, candidatos que estavam na frente nos índices de pesquisa de todos os institutos foram surpreendidos nos últimos 2, 3 dias. O caso dos candidatos a governadores do Rio de Janeiro e Minas Gerais, que estavam lá por volta de 15% a 20% das intenções de voto, quando se abriu as urnas, pularam para 40%. E outros casos espalhados pelo Brasil. Então, muito provavelmente, e é bom que se faça uma investigação profunda, não só para impedir que o segundo turno seja fraudado em âmbito federal, mas também averiguar a possibilidade, inclusive, de anular quem foi eleito, se comprovado que ele foi beneficiado por esse esquema criminoso. E, Raimundo, em relação aos movimentos sociais, eu gostaria que você destacasse a importância, justamente nesse momento, né, próximo aí das eleições e diante de fatos como que ocorreu hoje. Olha, os movimentos sociais, nós estamos muito preocupados, porque nós, inclusive, estamos temendo pela própria sobrevivência da democracia, né? Não se trata só de debater projetos políticos de retirada de direitos, né? A soberania do nosso país, que isso tudo está em jogo, mas as declarações de o candidato que está nesse momento à frente, infelizmente, das pesquisas, são declarações, inclusive, de que ameaça a democracia, porque os movimentos sociais, até para eles se expressarem, para eles organizar o povo e trabalhar e atuar com as suas reivindicações só num regime democrático. Então, nós estamos muito preocupados, nesse sentido, uma ampla unidade dos movimentos sociais, da Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, de forma individual, porque enquanto pessoa jurídica nós não podemos atuar nas eleições, mas são suas lideranças, as lideranças de forma individual, nós estamos lutando